Lá no alto, no dossel das florestas da América Central e do Sul, vive uma caçadora que parece ter saído de um filme de ficção. A gente está falando da Árpia, o predador mais temível do céu. Ela se move entre os galhos com uma agilidade impressionante, pegando presas por cima, por baixo, é uma máquina de caça. Então, a grande pergunta é, o que faz da arpia essa predadora tão perfeita? Como é que a natureza montou essa ave para ser tão letal? A resposta, como a gente vai ver, é uma mistura de força bruta quase lendária com habilidades de caça super sofisticadas. Para a gente ter uma ideia da dimensão, vamos começar pelo tamanho. A envergadura de uma Árpia pode passar dos 2 metros. Pensa nisso. É maior do que a altura da maioria das pessoas. É literalmente uma sombra gigante passando pela floresta. Agora, soma essa envergadura um peso que pode chegar a 10 quilos, principalmente nas fêmeas, que são bem maiores que os machos, quase o dobro do tamanho. Esse peso todo se transforma em pura força na hora do ataque. E a velocidade? Ela consegue voar a 80 km por hora. Agora imagina só, essa velocidade, combinada com aqueles 10 quilos, no meio da floresta, o impacto nos alvos é simplesmente devastador. Mas olha, seria um erro pensar que a arpia é só força bruta, não mesmo. A primeira ferramenta que ela usa para caçar são seus sentidos, que são tão apurados que parecem um sistema de vigilância de última geração. Pensa no desafio. Como é que se encontra uma presa que se move em silêncio numa floresta fechada, muitas vezes escura? A visibilidade é péssima. É aí que entra uma das adaptações mais incríveis dela. A solução é o que a gente chama de disco facial. É esse círculo de penas no rosto dela que ela pode levantar ou abaixar quando quiser. Quando ela levanta, essas penas agem como uma antena parabólica, sabe? Elas captam e direcionam qualquer barulhinho direto para os ouvidos dela. É a mesma coisa que a gente faz quando coloca a mão em concha para ouvir melhor. Com isso, ela consegue achar a presa só pelo som. E além dessa audição super potente, a visão da Árpia está em outro nível. É uma das melhores de todo o reino animal. A capacidade que ela tem de enxergar detalhes é muito, mas muito superior à nossa. E aqui a gente entende o porquê. Ela consegue ver um objeto de 3 centímetros a 200 metros de distância. Os olhos dela são grandes em formato de tubo, o que cria uma imagem maior na retina. E o mais impressionante, cada olho tem 2 fóveas, ou seja, 2 pontos de foco super nítido. Isso permite que ela tenha ao mesmo tempo uma visão periférica para detectar movimento e uma visão frontal, tipo um zoom, para focar na presa durante o ataque. Bom, já vimos os sentidos. Agora vamos falar do arsenal físico dela, as ferramentas que fazem da Árpia essa caçadora tão letal. Apesar da envergadura enorme, as asas da arpia são, na verdade, curtas e largas se a gente comparar com aves que planam, como o condor. Mas isso não é um defeito, é uma especialização. Esse formato é perfeito para dar agilidade e fazer manobras rápidas no meio da floresta fechada. Permite até que ela voe quase na vertical para atacar uma presa que está num galho acima dela. E para ter toda essa potência de voo, a arpia tem músculos peitorais absurdamente fortes. É essa força que permite que ela arranque preguiças e macacos direto das árvores e simplesmente saia voando com presas que pesam o mesmo que ela. E agora, as armas mais famosas dela, as garras. Com até 13 centímetros de comprimento, as garras de trás são maiores que as de um urso pardo. É a maior garra entre todas as aves de rapina que existem hoje. E não é só o tamanho. A força que ela aplica com essas garras é de mais de 50 quilos de pressão. É uma pegada que esmaga ossos na hora. Para se ter uma ideia, é mais forte que a mordida de um cachorro de grande porte. Ok, então a gente tem força, velocidade, sentidos incríveis. Já seria mais que o suficiente, certo? Mas a arma mais surpreendente e talvez a mais letal da Árpia não é física. É a sua mente, a sua capacidade de estratégia. Para entender isso, vamos olhar para esse experimento. Numa ilha, no Panamá, macacos bugio viveram 100 anos sem predadores. Aí, em 1999, 2 arpias foram introduzidas lá. No começo, foi um massacre. Os macacos eram presas muito fáceis. Mas os pesquisadores notaram uma coisa esquisita. Em vez de atacar de surpresa, a arpia pousava onde todo mundo podia ver e soltava um som, um chamado. Agora, por que um predador avisaria a presa que está ali? A resposta é genial. Aquele chamado não era um aviso, era um teste. A Árpia estava usando aquele som para conseguir informações. Ela estava basicamente sondando as defesas do grupo de macacos.
Ela observava a reação. Se os macacos entravam em pânico, se a reação era caótica, desorganizada, ela atacava. Mas, se a defesa era coordenada, se eles davam um alarme e se organizavam, ela simplesmente ia embora. Ela calculava o risco e decidia poupar energia para uma caçada com mais chance de sucesso. E isso nos traz a grande conclusão sobre a arpia. Ela não é só uma mestra da força bruta, ela também é uma mestra da guerra psicológica. Ela domina as duas artes. No fim das contas, a arpia é o resultado de uma longa corrida armamentista da evolução. Um predador que une um poder físico avassalador com uma mente fria e estrategista. Ela nos mostra que no topo da cadeia alimentar, a arma mais poderosa pode ser a capacidade de pensar. E isso nos deixa com uma reflexão: que outras formas de inteligência animal a gente ainda nem começou a descobrir?